E o Congresso aqui são as federações e atletas. Sem a aprovação deles, nada acontece. Isso é a tal transparência que a galera pediu esse tempo todo. Então vai doer no ego deles. Saudações, família Série ao Fundo, bem-vindos a mais um programa. Nós temos hoje o nosso grande presidente da Confederação Brasileira de Surf, eleito há 2 dias atrás, Flávio Teco Padarates, ao meu lado, Edinho, sempre meu parceiro dentro desses programas no qual a gente te informa desde o A até o Z. Então, bem-vindo, Teco, bem-vindo, Edinho. Teco Padarates, antes de dar esse teu pontapé inicial, parabéns, cara, eu queria agradecer a você e a todos que foram envolvidos nessa chapa Nação Surfa Brasil, que foi uma união de todos os surfistas brasileiros, desde aquele mais amador até o alto escalão de ex-profissionais como você, que é o atual presidente, Paulo Moura é o vice-presidente, nós temos Jojó também. Então, para chegarmos no dia de hoje, Teco, como é que foi essa união? E daqui em diante você vai ter muito ainda para esclarecer. Bem-vindo. Obrigado, Renan. Obrigado, Edinho. Bom É um dia. prazer estar aqui falando com vocês. Tá? Esse programa tem uma audiência incrível. Eu sou um dos seguidores do programa de vocês. Tá? É muito legal. Parabéns pelo programa. Explicando essa união, eu acho que houve um chamado, né? O surf fez um chamado. E foi engraçado porque essa notícia de que a situação estava preta veio de vários lados, não foi uma pessoa, 2 ou 3, todo mundo, quando um primeiro falou, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo sobre o que estava acontecendo, ou melhor, sobre aquilo que não estava acontecendo na CB Surf e, por consequência, no surf nacional. Quando foi lançada a primeira campanha, lá em 2020, porque haveria uma eleição no final do ano, foram formadas 2 chapas, além do próprio presidente, ex-presidente. E nessas chapas, entendeu? Estavam os maiores nomes do surf brasileiro. Era como se fosse assim, 2 grandes times, Flamengo e Atlético Mineiro. Ali estava a seleção brasileira composta por 2 times rivais. E o engraçado que é isso, que chegou a um certo ponto que eu percebi que não havia concorrência individual entre pessoas, eu não encostava dedo com dedo, na verdade era assim, ó, entendeu? E era isso aqui, ó, porque o talento de um lado completava o talento do outro lado, né? As pessoas dentro dos cargos não se competiam, apesar de que lá havia um candidato a presidente, que era o Jojó, vice-presidente, que era a Brigitte, e eu como candidato a presidente da nossa chapa, e o Paulo Moura também. Bom, o que aconteceu foi que, num certo ponto, eu resolvi ligar para o Jojó, cara. E falei, Jojó, a parada é o seguinte, cara, assim, pensa bem, qual é o talento individual de cada um das nossas chapas, né? Se for perceber, eles não competem. Porque o que cada um tem de talento individual, ele completa o outro, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o Geraldinho como um cara que sabe se relacionar muito com as federações, com as associações, tem uma experiência de executar eventos, ele tem mais de sei lá quantos eventos na carreira dele. Mais de 300. Mais de 300 desde a eventos. época que a gente era júnior. Exato. Ele já era organizador dos eventos, né? E, ao mesmo tempo, nós temos na outra chapa um cara que é especialista em execução de evento na praia, representando o patrocinador, que é o Evandro, por exemplo. E nós temos um cara que tem uma empresa de produção de eventos na chapa deles, que é o Fred. Então, a gente começou a entender, porque, peraí, tá, e a Brigitte, então? Pô, a Brigitte é uma liderança do surf feminino inquestionável, né? E ela tem atitude na hora de resolver e enfrentar as situações. No nosso lado, nós temos a Jaqueline, que tem um nome forte, inquestionável, mas que falta essa atitude, vamos dizer assim, de ir lá, bater de frente e tal, que a personalidade dela é uma pessoa muito mais centrada e mais comedida, né? Mais tímida também, se eu me arrisco a dizer, mas que tem um nome que abre todas as portas. Eu falei assim, pô, já pensou se a Jaque trabalhasse junto com a Brigitte, o que não ia dar? Né? E aí, eu comecei a ligar para o Jojó e falei, pô, Jojó, pensa no talento de cada um, pensa que, cara, você já faz um trabalho social
que já foi premiado, cara. Você é um cara que tem uma experiência nessa área, nos efeitos que um trabalho social faz com a comunidade local. Imagina se você liderasse todos os trabalhos sociais que a confederação vai fazer questão de colocar a cada dólar investido, ou real investido, em produção, em evento, em mídia, em coisa, tem o seu percentual para entrar na área social. Nós queremos criar esse precedente. Para que existir um evento, você pode ter certeza que vai haver uma ação social correlacionada àquele evento. Né? Isso é uma bagagem que eu já trago desde o circuito mundial, uma experiência que a gente teve, que isso faz muito efeito na comunidade local. Então, cara, naquela ligação deu tudo certo. Ele entendeu, cara. E aí vai meus parabéns e meu agradecimento ao Jojó, né, cara? Porque teve a cabeça centrada naquele momento e entendeu o que eu quis dizer. Agora, uma coisa que eu queria que você explicasse, estava até comentando sobre eventos e as ações sociais que podem ser feitas. Tem muita gente que não entende exatamente qual a função, para que serve a confederação. Era legal você explicar, especialmente agora que a gente sabe que ela vai atuar. Ela vai ser protagonista, cara, no cenário nacional, não só na área comercial, né, no mercado de patrocínios, como também ela vai revolucionar a história da estrutura dos atletas. Eu já vou responder a tua pergunta, mas se o Renan lembra bem, nós fomos representantes dos atletas, cara, na mesa, e nós entramos com uma série de reivindicações para os atletas do circuito mundial que hoje são, assim, ninguém mexe nisso, cara. Sacou? Seguro de acidente, seguro de aposentadoria, sei lá, essas coisas que a gente está buscando, entendeu? O dobro da premiação, uma vida digna para os atletas. Eles são os caras mais badalados de um evento, não o patrocinador, né? Não a autoridade local, né? Os centros de atenção são os atletas. Então, cara, a confederação ela tem a responsabilidade, essa é a função de uma confederação, de responder pelo esporte oficialmente no seu país. O que isso quer dizer? Promoção do esporte através de eventos, reivindicar os direitos dos atletas, como, por exemplo, o Bolsa Atleta, auxiliar os atletas, porque isso é uma linha direta do atleta com o COB, tá? Não envolve a federação no meio, ou a confederação. É o atleta que fala diretamente com o COB, isso é uma regra deles. Só que nós temos que dar auxílio jurídico, a documentação necessária que o atleta precisa para comprovar tudo aquilo que ele está alegando ao COB. A gente tem que endossar tudo que eles fazem, sacou? E todo tipo de orientação que o atleta possa precisar no meio do processo, a gente tem que estar ali para ajudar. Isso é uma das funções da confederação. Quando se trata de, por exemplo, uma das nossas metas, cara, é difícil falar, eu prometo. Não, são coisas que a gente quer fazer. É assinar a carteira do surfista. Carteira de trabalho. Não é uma profissão. O esporte já não é reconhecido lá, então tem que ter carteira de trabalho. Quando ele fechar um patrocínio, ele não vai se aposentar como representante de marca. Ele vai se aposentar como atleta profissional. E isso tem que entrar na Constituição. De alguma forma, a gente vai brigar por isso. Né? Então, isso é o trabalho da confederação. Outra coisa, atender as federações, né? Seus campeonatos estaduais. Eu costumo dizer que o presidente de uma confederação não pode ter agenda livre, porque quando está livre, ele tem que viajar para os estados e ajudar a vender os estaduais. Perfeito. Né? Outra coisa, acabar com essa história de que federação tem que pagar para a confederação para poder ter direito a fazer um evento e ser homologado pela confederação. Não. Quem tem que pagar para entrar no jogo é quem é de fora, o setor privado. Federação tem que receber por fazer um circuito estadual. Perfeito. Entendeu? Por estar realizando uma etapa do nacional, vamos dizer assim. Isso tudo são as funções de uma confederação. Entendeu? Atender as federações, sobretudo os atletas dessas federações, né? E projetar o caminho deles, calçar o caminho deles para o futuro, né? Boló, você assumindo agora, como é que está daqui para frente? Claro, você tem milhões de planos, foi o que você falou, a gente está sonhando, uns sonhos serão executados, outros serão executados mais para frente, mas como é que está nesse momento a confederação
e se tem, daqui para frente, ainda esse ano, alguma previsão de circuito brasileiro, de pró-júnior, de amador? Pergunta. Excelente Entendeu? pergunta, Renan. Tu está me fazendo um favor em fazer essa pergunta, porque o Brasil inteiro quer ouvir a resposta disso. Então, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, nós temos que desbloquear as contas da Confederação. Elas estão bloqueadas há mais de um ano, tá? Por questões burocráticas de prestação de contas. Eu não sei se vocês lembram, durante o imbróglio da Justiça, um dos principais pontos que pegou é que a Confederação não tem os 2 últimos anos de contas aprovadas, nem em estatuto e em assembleia, muito menos no COB. Tá? Então, nós temos que regularizar a situação da Confederação. Esse é o primeiro ponto, porque sem ele, todo o resto não acontece. Uhum. Não entra um centavo na Confederação e ela não tem direito a executar um centavo se isso não tiver resolvido. Lembrando só, Teco, desculpa te interromper, o fato, para quem não sabe, que esse dinheiro está disponível e guardado para esse fim. A Confederação só não podia pegar pelo que o Teco está explicando. Estava bloqueado pelo governo federal, pela falta de prestação de contas e por alguns outros motivos que o secretário nacional, Marcelo Magalhães, entendeu que seria necessário bloquear. Tá? Mas vamos lá. Além disso, tá? Tu perguntou dos circuitos, das etapas. Nós estamos em conversa com mais de uma agência comercial. Temos propostas na mesa já faz algum tempo, inclusive. É que eu não podia comentar sobre essas propostas, porque eu não estava não estava na gestão, mas agora eu posso adiantar, nós temos conversas, estamos negociando e temos várias reuniões agendadas com as federações, principalmente, e com os atletas, para que não aconteça mais o que vinha acontecendo. A CBSURF lança um calendário de etapas em vários estados e não conversou com os estados sobre isso. Imagina, não tinha união, não tinha comunicação, né? Exato. Imagina a merda que não dá quando chega lá, vai ter um campeonato no seu estado. Porra, não sabia. Eu tinha um casamento nessa mesma data aí para ir. Eu vou casar. Não dá, né, cara? Então, tem que haver essa comunicação, sabe? E a gente, inclusive, avisou as agências, olha, não adianta achar que, falando com o presidente, se resolveu alguma coisa. Você tem que falar com o Congresso. E o Congresso aqui são as federações e atletas. Sem aprovação deles, nada acontece. Eu já estou, inclusive, querendo dar o recado ao vivo aqui para a galera, sacou? Das federações. Olha, você quer fechar um negócio com a confederação? Esquece ligar para o presidente. Liga para o Bira Schaufer, que ele vai agendar uma audiência com todo mundo junto, para daí esse assunto ser resolvido. Isso é a tal transparência que a galera pediu esse tempo todo. Perfeito. Então, vai doer em alguém, em alguns. Sim. Vai doer no ego deles. Mas isso é transparência. Sacou? É você fazer todo mundo participar do que está acontecendo. Exatamente. E ajudar na decisão. Eu não posso tomar a decisão sozinho. Eu não sou o dono da empresa. Claro. Os donos da empresa são as federações e atletas. Eu sou aqui um funcionário, né, para deliberar e executar a vontade dos atletas e das federações. Né? A gente vai tentar de tudo. É óbvio que a gente vai vir com propostas para eles aprovarem, ou mudarem, ou recriarem. Está ótimo. Não tenho problema com isso. A gente tem que lembrar que agora a CBSURF não é mais pessoal. Ela é profissional e ela é uma entidade. Ela não é uma empresa particular onde a gente pega, decide e pronto. Assim como, né, eu agia junto ao Xande Fontes e ao Avelino no começo com a licença da etapa brasileira. Lá a gente decidia nós três o que a gente queria fazer. Sim. Aqui não. Aqui o jogo é outro. E muitas vezes pode doer para alguns, entendeu? Mas é porque isso vinha sendo feito dessa forma há muitos anos, né? Vai demorar um pouquinho para eles entenderem. Teco, você falou de Xande, WSL. A gente sabe que eles andavam paralelos, né? A Confederação e a WSL. E agora na tua gestão? Já que existe... você tem, né, carta branca na WSL, não precisa nem falar isso, mas vamos andar juntos ou
por ser uma liga, realmente eles precisam andar paralelos? Vamos andar juntos, já estamos abrindo a conversa. Na verdade, a gente já tem uma posição deles. Eles querem que os regionais valham para o QS. Como era antigamente, né, naquela época. Exatamente. Cara, na boa, tira das costas deles, sacou? A obrigação de ter que entregar 6 etapas, por exemplo. Se eles não só, mas se eles também homologam etapas de outros circuitos locais, claro, diminui para metade ou menos da metade a demanda de eles entregarem eventos que eles comercializam pelo escritório regional. Sim. Tira esse peso das costas dele. Então, é óbvio que é bom. Agora, os atletas vão ter que se entender, porque quem vai correr que campeonato e quantos pontos vai valer para que ranking? Isso. Tá? A WSL tem uma fórmula muito positiva que é baseada em premiação. Conforme for a premiação, é tirada ali a pontuação, a hierarquia da pontuação. Sim. E nós temos que entender, porque se a gente homologa, ou melhor, se a WSL homologa um circuito brasileiro profissional, por exemplo, tá? Quem que pode correr essa etapa? O circuito brasileiro vai ter venezuelano correndo? Né? Como vai funcionar isso? Eles podem computar pontos no circuito nacional? Quem é pré-classificado para entrar? Sim. Cara, isso são questões que nós, atletas, sempre queríamos botar nosso dedo lá dentro, né? Nós vamos dar isso aos atletas. Para chegar num denominador comum, porque, por exemplo, vocês podem fechar 5, 6 etapas do circuito, de repente a WSL fechou mais 3, no final esse circuito unificado darão 10 etapas. 9. Exato, e não fica que é dividido em qual que eu vou correr, aquela ou aquela. Aí não tem aquela coisa de 2 etapas no mesmo dia. Aí tu fala, pô, sacanagem com os atletas e tal. Meu, isso já está sendo conversado. Legal. As entidades querem. Basta agora que os atletas se entendam. Sim. Muitas vezes são os mesmos atletas dos dois lados, né? Sim. Né? Mas, enfim, essa é a situação. Mas o legal, Bolão, que nós já tivemos essa experiência no passado. Sim. Então, isso aí já dá para pegar aquela experiência e tem um precedente. Né? Tem um precedente, exatamente. Eu queria só completar dizendo que nós temos uma situação de emergência. Tu perguntou se vai ter circuito esse ano e tal. Só para você ter uma ideia, categoria júnior e categoria Pro Júnior, né? E Master, já existem mundiais agendados pela ISA. Nossa emergência, os primeiros campeonatos que a gente tem que fazer são as seletivas para criar equipe para mandar essa galera para lá, brother. Porque quem é o campeão Master? Do Brasil, né? Quem é? De que ano? Né? E quem é o campeão Pro Júnior? Quem é a equipe Pro Júnior? De que ano? Porque há quanto tempo não tem etapa? Há mais de um ano. Então, para que ano que nós estamos falando? Então, nós vamos fazer seletivas, tá? Nós estamos nos programando para fazer seletivas. Só que, lembro, para isso tem que desbloquear as contas, tem que fechar com o patrocinador, tem que falar com as federações, tem que aprovar com os atletas. Perfeito. Tá? A galera, segurem a expectativa, tudo vai andar. Claro. No seu devido tempo, né? Porque todo mundo quer aqui nem pão de queijo. Tá pronto, botando no forno, vamos nessa. Pastel, ninguém quer esperar assar no forno, né? Onde vai ser a sede da confederação? Floripa. Floripa? Sim, começar em Floripa, mas ela vai ter seus escritórios pelo Brasil. Com o tempo, a gente vai abrir escritórios pelo Brasil com um intuito específico, né? Tem que ter um comercial, vai ter que ter um escritório no Nordeste para aproximar os atletas do Nordeste à confederação. Então, tem um monte de coisa aí. O próprio Geraldinho já é uma pessoa bem emblemática nessa parte para poder unificar tudo isso. Ele já vem fazendo... Pode falar. Não, ele já vem fazendo o trabalho de diretor executivo, né? Ele já vem fazendo essa... Então, ele precisa de uma estrutura para trabalhar. Ele que fala com as federações. Sim. Atletas falam com Paulo Moura e Brigitte. Perfeito. Esse é o nosso formato de trabalho, entendeu? E aí, Bolão, já enrabando o Edinho mais uma vez, é o seguinte, poxa, que essa imagem ontem que rodou o Brasil e o mundo, né, antes do Putin atacar a Ucrânia, foi você em Brasília. Galera, não é política, tá? A gente não está falando aqui de esquerda, direita, centrão, meio. A gente está falando de confederação, esporte e o governo que está no momento. Porque vai trocar governo, a confederação vai continuar, o SUF vai continuar. Conta um pouco para a gente de tudo que aconteceu lá.
Cara, foi incrível. Parece um furacão, que é um tornado que passa por cima de você por algumas horas e depois vai embora. Assim, fica aquela ressaca, né? Eu fui para lá a convite do secretário nacional Marcelo Magalhães para participar da solenidade de lançamento, não só da nova, do que eles chamam de PND, né, que é do Programa Nacional de Desporto, como também para lançar a parceria do Banco do Brasil com o surf. Que legal. Que não é só o circuito que eles fizeram e estão lançando, né? Eles vão lançar uma série de eventos, né? E a princípio a gente falaria assim, cara, mas vão lançar sem a gente? Não, eles vêm negociando isso desde a época em que existiu o ex-presidente da CBSurf lá. E eles se negaram a conversar com a confederação daquele jeito, ainda mais que ela tinha as contas bloqueadas. Então, assim, eles fecharam com todo o direito. E a gente, cara, na boa, o atleta vai ganhar evento. Ótimo. Sim. Ótimo. Banco está patrocinando o surf, um banco estatal. Abriu a porta. Ótimo. Perfeito. Então eu fui lá para prestigiar e tal, e de repente eles entregaram uma prancha de presente para o presidente, que estava lá, uma solenidade no Palácio do Planalto, e o presidente Bolsonaro foi receber a prancha e, cara, eu estou ali na plateia, né? No meio da plateia, assim, bem lá no meião da galera, assim, e do meu lado está o deputado federal aqui de Santa Catarina, Daniel Freitas. Ele levanta, presidente, todo mundo calou e olhou para ele. Falou, tem que estar nessa foto aí o Teco Padarates. Ele, quem? Que daí você vê a foto dele botando a mão na orelha. Esse é o Teco Padarates, bicampeão do mundo, nosso grande campeão e tal, não sei o quê, presidente da confederação. Ele, venha. Fui tirar foto. Eu já sabia que podia acontecer essas coisas, mas foi uma coisa muito importante que aconteceu. Quando eu saí da foto, veio a liderança todinha do Banco do Brasil falar comigo e entregar cartão. Veio a liderança todinha do COB, que estava lá, entregar cartão, apertar minha mão e falar... Todos falaram a mesma coisa. Nós queremos ajudar. Que bom. Bacana. Todo mundo falou a mesma frase. Nós queremos ajudar. A desbloquear as contas, a tudo. A patrocinar. Nós queremos fazer isso acontecer. Da área social, foi incrível. Eu tive uma conversa muito legal com o Daniel Dias, o nadador, campeão olímpico, sacou? Ele se colocou à disposição para a gente desenvolver com um baita de um nome forte do nosso lado o surf adaptado no país. Que legal. Perfeito. Imagina ter o Daniel Dias do meu lado para ir lá e bater na porta de um patrocinador para um circuito nacional de surf adaptado. Muda completamente a história, entendeu? Completamente. E aí a gente parte dessa premissa de, cara, nós estamos... a entidade que foi lá, não foi o Teco. Uhum. A entidade foi lá e teve presente. E assim, nós conseguimos fazer vários contatos. Esses contatos, ao longo do ano, vão se tornar notícias para vocês. No momento, eu não posso falar mais nada. Sim. Claro. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Vai ser um ano sem precedentes. Isso eu garanto, tá? Isso eu garanto aqui. O Teco Padarates, amigo do Renan, do Edinho. Edinho que fez a minha primeira viagem internacional de surf com autorização para eu viajar com ele, porque eu era de menor. Não faz isso, não, velho, tem um ataque cardíaco. Ele fica muito emocionado. Não aguenta muito mais emoção, não. Aguenta. Mas eu digo para vocês, é meu compromisso dentro desse lugar, dentro dessa posição que eu estou. O Renan me conhece muito bem. Ele sabe do quanto eu fico estigado e provocado quando eu me coloco numa situação dessa, entendeu? Já fiz isso antes. E a minha personalidade, ela é, cara, às vezes até me atrapalha, mas ela entra na frente, velho. E eu vou segui-la. Que ela me trouxe até aqui. A gente tem uma vitória de 14-0, né? Há alguém que quer contestar? Vem falar, brother. Entra aqui no programa Série ao Fundo e vem dizer, não queria que fosse. Sacou? Faça isso, porque a gente vai querer realmente atender a todos, inclusive e sobretudo aqueles que não confiavam na gente, porque isso aí já virou uma questão de honra, entendeu? Tá? Eu e Paulo estamos colados um no outro
dividindo os trabalhos. Temos agora, vamos ter, que vocês vão ver, a gente vai nomear uma vice-presidência só para o surf feminino. E Legal. por que vice-presidência? Porque tem poder de decisão, tem poder de influência sobre federações, tem habilidade, experiência para responder aos atletas, para muitas vezes fazer coisas que os representantes dos atletas não vão ter nem tempo e nem concentração para isso. Tá? Esse é o novo precedente que a gente traz para o surf nacional. É aí que a gente vai fazer história. Vou te dizer, é nesse ponto, cara. Paulo Moura e Brigitte, escuta o que eu vou falar. Eles vão ser os protagonistas dessa história toda. Legal. E vocês vão assistir isso acontecer, entendeu? Então, tá dito. E aplaudir, né? E aplaudir. Aí é com vocês. Edinho, só lembrando, pessoal, dá uma curtida aqui no nosso programa, se inscreva aqui no nosso canal Série ao Fundo, participe. O Teco já pediu aí para vocês colocarem as opiniões, as questões, as perguntas. Claro que o Teco não vai ter tempo, mas eu e o Edinho estaremos aqui através das informações que estarão chegando, preenchendo essa lacuna aí. E, Teco, só desejo muito, muito, muito sucesso para essa gestão que, meu amigo, que time, hein? Parabéns que time. A todos. Eu tô tranquilo porque eu tenho um timaço comigo. Sabe o que eu achei legal? Aqueles detalhezinhos assim, que você tem basicamente uma diversidade com representação de quase cada área. Você tem Picuruta como longboard, você tem Carlos Burli como ondas grandes, você tem Brigitte Maia como feminino, você tem um competidor... O braço tá forte. De profissional. Ou seja, tá todo mundo ali. O Pinga como técnico, como o cara que entende de contrato dos atletas, sabe? Marcelo Andrade, ou seja, é um time, eu não estou falando todo mundo, porque é uma galera... Sim, incrível. A galera é grande. É grande. Mas o que a gente precisa é disso, né? Desses diferentes talentos atuando. Exatamente. Delegar é isso, né, cara? Entregar a função certa para o talento certo, né? Isso é delegar, né? Sabe o que me fez lembrar? Eu vou deixar o nosso programa com essa frase. Lá atrás, em 1988, mais precisamente em julho, eu e Fabinho Gouveia chegamos na praia de uniforme novo com uma notícia. Vamos entrar no circuito mundial. Eu vou te dizer, naquele momento, a gente sentiu nos próximos meses que aquilo era unânime. Todo mundo queria que acontecesse. Que a gente ainda vencesse campeonatos. A gente sentiu nas costas não a pressão, a força, velho. Ninguém cobrava da gente. Todo mundo apoiava a gente, bro. Verdade. Hoje já mudou, já virou uma coisa meio que padrão, né? O brasileiro se dá bem no Tour, então a galera já está cobrando, né? Mas na época não tinha cobrança, era apoio mesmo. Então, assim, eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo que a galera tá todo mundo apoiando, velho. Querendo que aconteça. Cobrar, eles vão cobrar daqui a algum tempo, quando a gente melhorar o nível da confederação, e aí ninguém querer, não, você não tá igual aquele ano. Quero melhor e tal. Aí eu vou adorar ser pressionado, entendeu? Teco, então você tem sempre carta aberta aqui no nosso canal com todo o seu time. Parabéns, força, sucesso, avante. Valeu, obrigado, presidente. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado a todo mundo. Obrigado a essa audiência qualificada, porque essa audiência desse programa só tem casca grossa. É isso. Obrigado, galera. Vamos junto. Valeu, galera. Obrigado, família Série ao Fundo. Fiquem com a gente, curte o canal, se inscreva também aqui para tocar o sininho e rema, Série ao Fundo. Do outside para o inside da sua casa, agora bem organizado. O Quiver tá ali, ó. Valeu.